Obrigado. Eu queria, antes de começar a palestra, agradecer ao nosso irmão Sérgio Carvalho, que está aqui representando a rádio A Voz dos Orixás e transmitindo o nosso evento ao vivo. Nós colocamos somente a título de informação, falava com ele ali atrás, um link para as pessoas que não puderam comparecer, e nós recebemos uma informação, né, da pessoa que cuida do site agora via MSN. Nós tivemos já nesse período aqui, que começou o evento, 2.000 acessos para linkar a página da rádio A Voz dos Orixás. Então, nosso muito obrigado aos irmãos que estão aqui. Isso aí. Vamos enrolar um pouquinho mais, porque é demanda, Alan. Tem que fazer demanda isso aqui, ó. No intervalo aqui, depois da minha palestra, vai ter um coffee break aqui para vocês. Nome chato isso, né? Vai ter um café para vocês tomar aqui mesmo. Uns comes e bebes. Nós vamos estar autografando, eu e o Sidney ali, os nossos livros, o Cartilha de Benzimentos, lançado por Pai Benedito. Tem a livraria ali, tem as pedras para vocês poderem curtir, enfim. Vamos dar 1 hora de intervalo para poder ir no banheiro e eu vou pedir uma gentileza. Foi fechado um campo pelos Exus em torno da casa. Então, por isso... Obrigado. Então, por isso... nós não estamos permitindo que se saia na hora do evento. Para as pessoas que ainda fumam e necessitam aí dar uma saidinha para fumar o seu cigarro, nós vamos deixar que isso seja feito, porque aqui dentro não pode fumar. Mas seria aconselhável que vocês pudessem colaborar conosco, evitando de sair na hora do evento. Agora, se não tem mais jeito, você quer fumar o seu cigarro, é preferível que você o faça e fique concentrado aqui, do que ficar impaciente porque não fumou e não prestar atenção no evento. Vai vir aí a imagem? Quero agradecer o Alan de novo, está aqui. Agradecer vocês. Tamires trouxe o homem hoje, Tamires. Oh, meu Deus do céu. Quem me chamou? Diga. Eu agradeceria se eu pudesse. Você liga aqui, pra frente, pra trás. Beleza. Legal. Pra frente, pra trás. Obrigado. Ó, tá desligado. Você liga na hora que for começar, você liga. Beleza. Vou colocar aqui, ó. Tá, obrigado. Tudo bem com vocês? Tudo bom, né? Sanarote, está gostando do evento, Sanarote? Oi, Anderson, tudo bem? Tá bom, reinicia à vontade. Pessoal, deixa eu falar um pouquinho do Umbanda do Bem, para quem não conhece. Nós temos um programa na Rádio Talks de Aruanda, 3 dias da semana, terças, quartas e quintas-feiras, que é o programa Umbanda do Bem. Terça-feira, 19 horas, a gente tem um tema doutrinário umbandista. Estamos agora abordando, né, uma série de palestras sobre os campos de força dos orixás. Nessa terça-feira nós iremos falar sobre o Campo Santo, ou seja, sobre o cemitério, que é o campo de radiação de Pai Obaloaê, como é que acontecem as coisas lá dentro. Na quarta-feira, 20 horas, nós temos o programa que responde as dúvidas dos ouvintes, e às quintas-feiras, 19 horas também, nós temos um tema contemporâneo ligado a uma lenda de orixá. Então nós lemos a lenda e interpretamos ela nos tempos atuais que nós vivemos, além de responder também as dúvidas dos ouvintes. Você tem acesso na nossa página pelo Facebook, Programa Umbanda do Bem, ou você pode acompanhar pelo site da Rádio Talks de Aruanda e enviar um e-mail, programaumbanadobem@gmail.com. A temática do Umbanda do Bem não é fazer adivinhação, falar qual é o seu orixá de cabeça, que banho é o certo ou que trabalho que vai resolver. A intenção do Umbanda do Bem é esclarecer algumas dúvidas em cima de alguns temas que, para médiuns ainda, é um tanto quanto difícil de assimilar. Então tem pessoas que nos escrevem, que falam, no terreiro falaram isso, mas isso é doutrinariamente da Umbanda? Então aí nós procuramos, através da orientação de Pai Antônio, tá levando o esclarecimento. O Pai Antônio não é o meu mentor, é um dos guias que eu trabalho e que dirige o programa Umbanda do Bem. Então ele me dita
os programas que nós temos que elaborar para poder estar levando informação para os ouvintes, e na hora que nós apresentamos o programa, ao vivo ele começa a intervir, né? Nós temos uma facilidade na clarividência e na clareaudiência. Então ali ele começa a interagir, colocando algumas opiniões em cima do que nós já estudamos com eles. Então fica o convite, além de vocês conhecerem também a programação da Rádio Talks de Aruanda. Tem o Alan com um programa muito legal que eu indico, que é o Casa de Lei, que vai ao ar mesmo, Alan, é 9 horas da noite, né? Segunda aí? Segunda e terça? Das 9 às 10 da noite. Alan também faz um trabalho para responder as dúvidas dos ouvintes. Vale a pena vocês estarem escutando. E vamos esperar agora o milagre acontecer. Vamos lá, Anderson. Você vai conhecer uma demanda ao vivo aqui. A Madre Teresa de Calcutá virou um bandista agora, está aqui prestigiando o evento. Tudo bem, Juliana? Tudo bom? Vamos jogar o Baluayê que o milagre aconteça. Vai sair, Anderson? Já imaginou se tudo desse certo, gente? Como seria chato? Tem que dar errado, tem que atrasar um pouquinho, faz parte. Tenho que pagar esse mico de estar aqui, né? Não olhem para mim, por favor. Deixa eu virar de costas aqui. Vocês gostaram da apresentação de Obaluayê? Bacana, não é? Sou suspeito de falar. O pessoal pode voltar semana que vem, Anderson, para ver, ou vai agora aí? É isso. Seminário é a palavra. Está ali, ó. Agora eu não posso responder. Fica quieto. Deixa eu em paz. Pode. Anderson, como é que fica? Finalmente, palmas para o Anderson. Não, agora foi. Tá, foi, meu filho, foi. Fica tranquilo. Bom, pessoal, vamos começar a nossa palestra. Nós vamos falar um pouquinho sobre a missão da Umbanda, né? É muito bacana a gente ouvir a opinião de alguns irmãos que ainda vão falar aqui hoje, do Sidney, que nos deu a alegria da sua presença. E José Severino ali atrás, enquanto nós ouvíamos a palestra, ele teceu um comentário que nós achamos prudente aqui colocar. Mesmo ainda que ocorra o sacrifício animal, nós devemos respeitar. Porque talvez esse ser que hoje mata, em outra época nem em Deus ele acreditava. Em alguma coisa ele acredita hoje. E faça o papel de que a espiritualidade desperte essa consciência para ela poder compreender. A intenção das palestras, fazendo essa colocação, não é agredir nenhum culto que ainda se utilize da matança animal.
Se nós queremos o respeito dentro do universalismo, nós temos que aprender a respeitar todos aqueles que estão numa linha de evolução. Então eu tenho certeza que o nosso irmão não teve essa intenção aqui na hora que ele teceu o comentário. Para que não tenha nenhum, porque isso aqui vai ao ar, e para que não tenha nenhuma interpretação errada das opiniões que são colocadas aqui. Então, José pediu que fizesse esse comentário, que a intenção não é ofender ou agredir, mas poder mostrar um outro ângulo de visão, que seria o papel mais importante. Falando da missão da Umbanda, nós temos um papel a cumprir. Por quê? Porque a Umbanda, ao longo dos anos, ela ficou desrespeitada, não somente pela questão de oferendas, né? Não somente pela questão dos trabalhos que eram realizados. Quem faz tudo isso são os praticantes da Umbanda. E, infelizmente, uma fruta podre acabou contaminando muitas. E as práticas dentro da Umbanda acabaram gerando críticas, acabaram gerando descrédito. E ainda eu me lembro que anteontem, após o trabalho, nós temos o hábito de jogar água com sal grosso para despachar egum, que é um trabalho de Obaloaê na porta do centro. E nós estávamos jogando a água e passou uma mulher com a filha. Gente, o apavoro dessa mulher, quando ela viu aquela água escorrendo, que talvez ela pisasse em cima, foi uma coisa que me chocou. Eu falei, é só água, não é? Vem filha, quase foi para a rua para ser atropelada. Infelizmente isso acontece porque falta informação. Mas para nós falarmos dessa informação, nós precisamos ir aqui, ó. 6 horas depois, onde o início de tudo, que é com esse senhor aqui, conhecido como Zélio Fernandino de Moraes. Eu estive ano passado na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, tenda que o senhor caboclo das 7 encruzilhadas montou e aonde ele trabalhou. Diversos anos da vida dele, realmente sem derrubar uma gota de sangue, realmente sem cobrar por nenhum atendimento. Algumas curiosidades de Zélio é que depois de 10 anos de trabalho, ele teve o papel de montar 7 centros de Umbanda. E estes centros, ele colocava o dinheiro dele para poder ajudar os irmãos que ali se encontravam e não tinham condições de montar essas casas. Eu agradeceria se houvesse silêncio aqui, por favor. Quando nós falamos da tenda Nossa Senhora da Piedade, há uma outra curiosidade interessante para abordar, que às quartas-feiras, Zélio Fernandino fazia o desenvolvimento mediúnico, a noite de estudos. E o livro que o caboclo das 7 encruzilhadas orientava era o livro dos médiuns, codificado por Allan Kardec. Porque não havia uma referência mais sólida do que essa. E eu acredito que ainda hoje não haja. E ali, o médium, para frequentar o espaço, ele tinha que se colocar primeiro dentro do grupo de estudo da casa, para depois assumir uma responsabilidade. Por que será que as coisas se perderam? Por que será que nos dias de hoje, Sidney, acho que essas pessoas que deveriam ser, se ler seu livro, a gente vê isso aqui, ó, falando que é Umbanda, gente. Será que realmente isso aqui é Umbanda? Será que nós lutamos mais de 100 anos para isso aqui? Será que vocês vieram das suas casas hoje por causa disso aqui dentro da nossa religião? Será que realmente isso aqui é um médium preparado? Não é o lugar, mas sim o indivíduo. Será que mais 100 anos que o caboclo falou que a Umbanda era a manifestação do Espírito para a caridade, nós ainda temos que verificar isso aqui, dizendo que a Umbanda, isso aqui é uma foto que eu tirei, isso aqui eu não peguei na internet. Será que é isso que a gente espera, gente? Será que é isso que a gente pensa que são os Exus e as Pombagiras, a Umbanda? Choca, não é? Mas é para chocar mesmo. A intenção é que a gente saia refletindo. Será que esse bichinho aqui pagou o pato por quem? E resolveu o problema de quem? Será que isso é Umbanda? Será que realmente o que o caboclo das 7 encruzilhadas passou está sendo cumprido? O que faltou aqui? O que faltou lá?
preparação e informação. Falar da missão da Umbanda hoje é mais abrangente do que nós podemos imaginar. Vai além do que isso daqui, ó, amarração definitiva, casamento espiritual, e olha que bacana. Olha quem está exposto aqui. Será que Oxum faz isso? Será que Iemanjá cuida desse tipo de coisa? O leigo que passa na rua, que vai ver isso daqui, ó, amarração definitiva, o cara é bom, Sidney. 24 horas. O cara é bom. Né? Casamento espiritual, pague após 100% de êxito. E ele olha e vê isso daqui, aí ele vai no Céu Esperança, na Casa de Lei, e ele dá uma olhada lá e fala, olha, aquela imagem igual que eu vi, esse cara aqui faz. Esse cara aqui faz. E tem gente, é muito fácil um bandista, espírita, católico ou qualquer outra denominação religiosa, criticar pastor dentro de igreja que fica rico. Olha o exemplo. Nós temos exemplo para dar? É muito fácil nós falarmos dos exploradores que tem aí no mercado. Isso aqui é o quê? Anota o telefone aí quem quiser tentar. Tamires, ó, segura o cara aí, né? Então olha só, infelizmente com essas imagens aqui, é que ficou gravado o que seria o aspecto da Umbanda. E criou-se nas mentes mal informadas um pré-conceito. Já diz o próprio nome, eu estou julgando antes de saber, antes de conhecer. E infelizmente o ser humano em si, ele tem essa facilidade de julgar sem antes conhecer. São assim com os nossos irmãos homossexuais, são assim com as nossas irmãs homossexuais, é assim com os negros, é assim com aquele indivíduo, não é, que a gente vê na rua ali, ô tio, posso lá limpar aí o vidro do seu carro? É um vagabundo, ele vai usar droga, realmente, o que é que levou ele ali? A gente não sabe. Será que não foi uma falta de oportunidade? É engraçado que nós temos na casa, eu sempre falo isso, e falo com orgulho, nós temos a Brenda, né, que é uma irmã nossa, que é transexual, e que é trabalhadora, com muita honra da minha casa, e que chegou ali com uma onda de preconceitos, e nós aceitamos ela para trabalhar dentro da nossa casa. Ela nos honrou com a matéria que ela escreveu sobre homossexualidade e espiritualidade num blog, dando um banho de conhecimento. Será que se ela não tivesse... Vem aqui, Brenda. Será que se ela não tivesse... Vem aqui, Brenda. Vem aqui. Será que se ela não tivesse oportunidade, ela tinha escrito isso? Alguém está vendo um bicho aqui do meu lado? É um ser humano, gente. E olha como nós somos. Nós não temos coragem de fazer isso daqui. E depois somos umbandistas, espíritas, católicos. Vamos à missa? Não, eu vou no culto do pastor, né? Jesus salva. Pois é, e nós não conseguimos fazer isso aqui. Então, se ela não tivesse uma oportunidade, não teria matéria essa semana. Tudo falta uma oportunidade. Palmas para a Brenda de novo. O que falta na Umbanda é uma oportunidade para realmente mostrar a sua cara. Quando nós falamos qual é a missão da Umbanda, o que vem na nossa cabeça? O que é preciso a Umbanda hoje mostrar na sociedade qual que é o seu papel como religião? Centro é o que não falta. Tem um monte de centro aberto. Médiuns preparados, aí nós já temos que questionar. Por quê? O grande impacto na Umbanda é aquela imagem que nós vimos ali atrás, a incorporação. Eu vou entrar no terreiro, eu tenho que incorporar. Eu vejo lá o caboclo girando, andando, fazendo aquela cara fechada. Ah, isso é fácil. Eu quero receber esse caboclo que é bonito. Eu vejo o preto velho se manifestando. Eu quero isso, eu não quero varrer chão. Eu não quero ficar na recepção do centro. Eu não quero limpar o banheiro do centro. Eu quero ser médium de Umbanda. E é engraçado quando algumas pessoas falam comigo assim, olha, eu tenho uma missão. Eu sou médium de Umbanda. Eu falo, muito bom. Só que na doutrina espírita, todos nós somos médiuns. O ensinamento está ali. Então não tem novidade.
Será que não falta esclarecimento ao invés de ansiedade? Infelizmente, isso parte, gente, daqueles que assumem a frente de um trabalho, despreparados, e aí vem a política da manipulação. Você bate cabeça porque todo mundo bate. A imagem é idolatrada ao extremo. Imagem é gesso, cara. Se cair, quebra. Orixá está além disso. E nós vamos vivendo dentro de um ciclo de medo e de ilusão. Então o meu caboclo tem que usar um penacho quando ele incorpora. É muleta psicológica para quem está na sua frente falar assim: ah, ele tem um guia. Olha o penacho que ele está usando. Olha o charutão que ele fuma. E não se mostra o fundamento do trabalho. Porque na hora que se abre a boca, é um monte de besteira. Realmente é um monte de besteira que sai. O que falta para a Umbanda? Qual que é a missão dela dentro da sociedade para mostrar a cara realmente, como o Sidney falou, uma religião universalista? Nós temos alguns tópicos aqui que achamos interessantes dividir com vocês hoje. O primeiro deles é esse: doutrinação de médiuns, né? Não adianta a gente entrar no terreiro falando que tem um dom e não saber desenvolver esse dom. Então a casa de Umbanda, ela não pode admitir médium no terreiro trabalhando sem antes preparar esse médium, sem antes apresentar a Umbanda, mostrar as diferenças de vários tipos de Umbanda que são praticados. Falar um pouco do Candomblé, da onde ele surgiu, veio da África mesmo? Como é que surgiu? O que significa Candomblé? Aliás, o que significa Umbanda? Qual a diferença entre Umbanda e o kardecismo? Tem que ter esse separativismo religioso? Qual foi a primeira coisa que o Sidney falou aqui? Eu sou espírita. E ele está falando da Umbanda? O que falta para o médium poder aprender? Ser preparado. Então a casa de Umbanda hoje, ela deve ter um curso preparatório de médiuns. Você tem o dom, ótimo, você vai estudar. Você vai convenientemente se preparar para ser útil no terreiro. Ah, mas meu caboclo está aqui me empurrando. Não empurra nada, cara. Isso aí é obsessor. O caboclo realmente sabe conduzir o médium para o local onde ele vai se preparar. E sabe esperar o tempo certo, caboclo ou qualquer outra linha aí que vocês queiram. Esperar o tempo desse médium estar preparado para poder realmente ser uma ferramenta útil na mão desses guias. Eu me recordo que quando nós estudamos ervas, para poder trabalhar com elas dentro do terreiro, nenhum guia vinha falar. Nós fomos atrás, pegamos um livro, lemos, pegamos dentro da cultura nagô as ervas para poder estudar, lemos Eué, de Pierre Verger, que são 900 páginas, e aí se manifestaram para falar sobre as ervas. Por quê? Criou-se uma ideia de como é que funcionava essa energia. Então ali dentro da Umbanda, nós tínhamos uma noção de como aplicar a energia das ervas. Me permitam enxugar, porque com ele esperto realmente esquenta. Então quando nós falamos a respeito da preparação do médium não pode entrar em terreiro, ser girado, que nada mais é do que o deslocamento do dupletério, e manifesta o mentepsiquismo que está ali, todo mundo vibrando como preto velho, a mente energética dele capta esse sinal e emocionalmente ele põe isso no animismo para fora. E colocar esse cara para dar conselho na vida dos outros. Que conselho que vem? Que conselho que vai ser dado? Primeiro ele tem que estudar. E estudar, está nesse exemplo aqui, ó. Não tem uma doutrina, leia de tudo. Em tudo tem um pouco para você aprender. Estude, aperfeiçoe o seu conhecimento dentro de um desenvolvimento mediúnico direcionado para o grupo de médios que se encontra ali. No aperfeiçoamento surgido, aí sim a oportunidade de começar a trabalhar no terreiro. Então a Umbanda começa a mudar o seu aspecto. Eu tenho mais quanto tempo já? Colocou aí? Ah, tá bom. Falei, nossa, não cheguei, já vou embora? Né? A Umbanda, dentro do seu aspecto doutrinário, ela tem que preparar o médium. E dirigente que tem medo de que médium estude, dirigente que proíbe que seu médium busque conhecimento,
está fadado a fechar o seu terreiro, porque mostrou a sua incapacidade de administrar o mesmo. E tomara que tenha bastante dirigente me escutando, que faça isso, claro, né? Você não quer ofender ninguém. Como que você pode impedir a ferramenta da tua casa, que carrega o nome da sua casa no peito, não ter conhecimento? Você está dizendo assim, eu vou manipular você. Você tem que fazer o que eu quero. Não funciona esse tipo de coisa. O médium, como nós falamos no programa, tem sim que buscar o conhecimento. Se não dentro, fora da casa. Mas tem que buscar o conhecimento, e o dirigente, para abrir uma casa, ele tem que estudar. Ele tem que ler, ele tem sempre que estar atualizado para levar essa informação para o corpo mediúnico. Seja de assuntos ligados à Umbanda, seja de assuntos fora da Umbanda, porque o corpo mediúnico tem que andar no ritmo da evolução natural das coisas. Ah, aqui as coisas sempre foram assim. É a lenda dos 5 macacos, né? Haviam 4 numa cela, entrou mais um, e ele viu uma banana de pendurada no meio. Quando ele foi pegar a banana para comer, ele tomou um choque. Foi de novo, tomou outro. Chegou, virou para o colega e falou, por que dá choque quando vocês pegam a banana? Eu não sei. As coisas por aqui sempre foram assim. É assim que nós queremos representar uma religião? É realmente assim, virando bife à milanesa lá na praia? Vai lá e fala que recebe ondina. Ondina é elemental. Elemental não incorpora em ninguém. Será que é ondina? Todo mundo batendo palma, gritando, ele vai lá, roda na água e vem. O que isso está ajudando? Isso é Umbanda realmente? Na tenda Nossa Senhora da Piedade não tinha isso. E é a nossa maior referência que nós temos. Não havia esse tipo de manifestação. Será que não falta uma orientação melhor? Não é brigar, não é ofender, não é humilhar. Falar, olha, tem esse outro caminho que talvez seja melhor você conhecer. E o dirigente tem que ter esse papel de apresentar. A partir do momento que o dirigente não tem essa iniciativa, o grupo está afadado a cair, porque vai cometer um engano, ora mais e ora menos, numa resposta que dá para um consulente. Ou então resolve tudo nas 4 patas, né? Nós mostramos aqui. Ah, mas a Umbanda não sacrifica? Não, mas às vezes quem está ali, se passando por caboclo, preto velho ou qualquer outra entidade, ainda precisa disso. Então é algo para nós refletirmos, e é um dos caminhos para a Umbanda realmente mostrar o seu aspecto doutrinário e organizado dentro de um terreiro. Nós temos uma outra sugestão. Palestras públicas. Baiano José Severino nos diz que o conhecimento é a ponte que nos separa do preconceito. A partir do momento que não só médium, mas assistência sabe como é que rolam as coisas dentro de um terreiro, porque a gente vê, o pessoal entra, né, Alan? Fica olhando o altar, né? Aquele medo de perguntar, o que está acontecendo? Alguém está me vendo? Como é que é? Como é que não é? Que aquele ponto ali não pode olhar para aquele ponto, que o guia não vai gostar? E essa vela, louco para perguntar, e não tem orientação. Então o que ele fica afadado? Acontece a gira, todo mundo canta, um cai lá, o outro lá na assistência, né? Aí vai passar com o guia. Aí o guia fala, ele fala, um não entende o outro. E aí ele sai com o trabalho na mão. Porque o trabalho é a única referência que ele vai ter para conseguir alguma coisa. Porque ele ainda não atingiu um grau de conhecimento. O que é um batimento de ervas? O que é um sacudimento? O que é o Campo Santo, a praia, enfim, os campos de força dos orixás? Como é que essa energia se manifesta? Ou ainda, quem são os orixás? Então a casa, antes de qualquer atendimento, deveria fazer uma palestra simples, levando conhecimento para aquele que está frequentando essa casa e que serve indiretamente para o médium. E isso é papel do dirigente da casa. Ele deve se preocupar com a qualidade de compreensão daquela pessoa que doa 1, 2, 3 horas no terreiro, que ele fundou, para poder ser tratado. Se não há esse tipo de esclarecimento, como é que ficam as coisas? Lá na tenda Nossa Senhora da Piedade, antes do trabalho há um esclarecimento. Há uma palestra rápida, ele fala a vida do Zélio, em seguida ele apresenta um tema para deixar as pessoas refletindo na hora do tratamento. Então é algo que nós poderíamos sim implantar dentro do terreiro e mostrar de novo organização dentro da Umbanda. Sem ir adiante aqui, quem é que veio de outro estado que está aqui?
Pessoal que reservou de outro estado veio para cá? Alguém está aqui? Alguém chegou? Não, todo mundo aqui de São Paulo. Legal. Qual é o próximo passo? Levar informação à distância. Nós temos uma arma poderosíssima que é muito mal aproveitada hoje em dia. Nós temos a internet. Eu passo horas na frente de um computador curtindo. Estou pegando o ônibus, eu não me conformo com isso. O programador do nosso site outro dia pegou um engarrafamento lá na Pampulha, lá em Minas Gerais. E eu estava ali no Face atualizando as coisas do programa Humano do Bem e veio uma mensagem dele assim: parado no trânsito há 40 minutos na Pampulha. Cara, tinha uns 10 que curtiram, colocando frase: o que isso muda a minha vida? Eu coloco foto minha de biquíni, comendo, na minha vida pessoal, da minha família, deixo tudo à mostra lá e depois não entendo por que as coisas não estão andando bem para a minha vida. Porque o amigo virtual, né, amigo de 1 minuto que você clica, ele já é teu amigo, ele vai olhar tudo o que você faz na sua vida, vai cobiçar o teu corpo, vai cobiçar o que você tem de melhor ali, você não sabe nem quem é a pessoa. Você vê um nome e uma foto, às vezes um desenho, ou nem isso. E nós não sabemos nos utilizar dessa via de comunicação. Quais os recursos que a gente pode usar hoje para a Umbanda alcançar aqueles que não têm na sua região uma disponibilidade para poder frequentar um terreiro? Você tem o número deles aqui, você pode ir através do e-mail, do Facebook, dos vídeos e programas gravados que nós encontramos no YouTube. Esse aqui já está indo embora, esse aqui já foi, esse não pegou e aquele ali também não é forte. Os mais fortes aqui, Gmail, Facebook, YouTube. Aí você consegue, dentro de um texto doutrinário, que não é trabalho, mas que esclareça como é que as coisas rolam dentro da Umbanda, você conseguir trazer essa consciência para compreender qual que é o papel da Umbanda. Olha, eu não sabia que a Umbanda, na hora de um descarrego, acontecia isso. Aliás, eu nunca me preocupei com descarrego dentro da Umbanda. Eu não sei por que eu chego num terreiro e eu vou cruzar o chão. Eu não sei por que, quando eu chego no altar, eu vejo algumas pessoas bater cabeça no altar. Nós temos aí as histórias dos negros escravos do Brasil que mostram por que isso foi feito. Sidney falou de Cabula, que é conhecida como a maçonaria dos negros, que é onde os negros tinham como trabalho, primeiro, descansar dos 6 dias de lavoura e eram pacificamente conduzidos à igreja no domingo. Para quê? Para ser doutrinado. Chegava lá, não queriam, é óbvio. Você ama uma cultura, o outro vem e te impõe, não tem como isso acontecer. O sincretismo no seu vínculo religioso, porque era uma maneira dele ir no domingo na igreja, cantar por orixá, e o padre falava, eles não sabem falar português direito, mas estão cantando para São Jorge. E ali inibia. Isso aí não é espírito que falou, não, isso aí está em livro, é só ler. Está lá no começo, doutrina. Ler de tudo. Se você não lê, você não aprende. Os assentamentos, né? Santo do Pauoco, colocava dentro as pedras, as ervas do orixá, aí ele ia bater cabeça no altar porque a imagem estava ali. Enterrava em frente à imagem, ele ia bater cabeça no chão, porque ali estava o axé, o assentamento do orixá, enterrado aos pés da imagem que ele venerava dentro da igreja católica. É preciso conhecer para poder compreender. Eu já vi 1000 textos falando a respeito disso. E quando eu questionei José Severino, ele falou assim, estuda a história do Brasil. Eu falei, pô, falou, estuda toda a história do Brasil, leia todos os livros do PRVG e você vai encontrar o que você quer lá. Quando nós encontramos, ele veio e fez as colocações dele. Não tem segredo isso. Mas infelizmente cria-se, né, um cenário cheio de ritos que não levam a gente a lugar nenhum, e o negócio estava ali,
dentro da igreja, no ato que o negro tinha para não apanhar. Já que tinha que ir para a igreja, vamos cantar para o orixá. Quando saíam os negros da Bahia e imigravam para o Maranhão, que é a única cidade que o português não fundou, e sim os franceses, ali no meio da mata, eles pegavam e faziam uma clareira próximo a uma árvore que representava o Irocô, árvore dos espíritos, que é uma árvore sagrada que existe na África, e ali eles faziam a mesinha, que é o rito que migrou para o Nordeste. Você vai na casa do benzedor, tem aquela mesa cheia de santo. Era como eles distribuíam as imagens que representavam os seus orixás. É ali que começa o sincretismo do altar umbandista com imagem católica para tudo que é lado. É ali que nós começamos a conhecer alguns nomes, como Cambone, que hoje falamos tanto dentro da Umbanda e poucos explicam o que é. A palavra Cambone do Banto significa aquele que anda ao seu lado. Cambonar, andar ao lado. É simples, está no livro. É ali que nós encontramos a palavra Tatá, que significa Senhor, que é o mais sábio, que já sabia toda a ritualística ali e que ia passar isso para as pessoas. Será que isso é um mistério que vai impedir que alguma coisa sagrada da Umbanda seja quebrada? Gente, isso é informação. Gente, isso não tem mal algum. E está aqui um veículo para a gente poder usar. Mas existem alternativas hoje. Aí, existem os grupos de estudo à distância, como estudar em casa. Qual que é a temática disso? Você fala tanto de aprender, mas na minha cidade não tem nenhum terreiro que quer que a coisa vá para frente. Não tem estudo direcionado, e como é que eu faço? Então você tem um acesso pelas vias de informação na internet que possibilita você fazer um curso, que possibilita, sem uma coisa extravagante, você ter uma orientação de como é que caminham as coisas. Hoje você encontra ainda dentro desse ponto as videoaulas e os vídeos que são colocados gratuitamente na internet. Tem um monte de erotismo, um monte de desgraça que acontece. Eu vi um dia uma fila de acidentes de trânsito com mutilação. O que eu preciso ver isso, meu Deus? Está cheio lá e a audiência alta. Você encontra também palestras orientativas, explicações sobre a Umbanda gratuitas. Tem um exemplo aí do Norberto, que faz isso direto. Coloca lá, eu fui lá gravar programa com ele recentemente. Ele põe a câmera, elabora o vídeo, arruma um altarzinho, grava o vídeo, edita e coloca de graça para as pessoas poderem ouvir. Sem um rito apelativo, como também você vai encontrar trabalhos de amarração, né? O clássico que ficou gravado na minha mente, coar café em calcinha, para poder atrair o amor da sua vida. E ainda vem a frase no final: você quer que eu faça trabalho para você? Ó, me liga aí, estou parcelando no cartão. A outra mãe Creide do diabo, ensina amarração ao vivo. Gente, tem ali a imagem da pombagira. Ó, isso aqui causou impacto para algumas pessoas aqui. Isso aqui eu sei que causa impacto. Por isso que na hora eu não quis tirar. Né? Eu liguei para o pessoal e falei: me dá autorização de pegar uma imagem de vocês para palestra. Sabe por que causa impacto? Não tem nenhuma imagem erotizada aqui, ó, pelo contrário, né? É uma espanhola muito bem vestida aqui de fundo. Não tem os peitão, não tem a calcinha, não tem aquela cara de eu quero dar para você. E é assim que simbolizam a imagem delas na Umbanda. Sabe por quê? Porque quando há esse tipo de vídeo, é essa imagem que está ali no chão representando. Quando há uma gira dentro de um terreiro, é essa imagem que o médium, que traduz mais o que está dentro do que fora dele, passa para as pessoas que vão consultar. E é eles que pagam o pato. Quando surge isso daqui, uma escola que vai te mostrar como é que funcionam algumas coisas, poucos são aqueles que procuram, porque nós gostamos ainda de viver dentro de ilusões. Então a Umbanda, ela pode atuar dentro desse meio de comunicação, né?
ou dessa forma, levando já algo preparado para orientar as pessoas, para quebrar a barreira do preconceito que existe. Enquanto isso não for assimilado, não só pelo umbandista, mas pelo simpatizante da Umbanda, infelizmente nós ficamos como uma seita aí, de fundo de quintal, desprezada. E quando você passa com um colar, uma guia de pedra, a pessoa já olha e já... Ou você joga água na tua porta e a mulher quase mata a filha dela embaixo de um carro, porque você jogou a água. A pessoa vê uma vela acesa, fala, isso aí está dando luz para o diabo. Vela dá luz para alguém? Estuda um pouco. Esclarecimento. E é o papel da Umbanda na sociedade, é a missão da Umbanda, nessa nova proposta, nesse novo milênio que a gente está passando, tirar essa imagem, que infelizmente fica aí, guardada no mental das pessoas. Temos as web rádio, olha aqui, a nossa voz está sendo escutada por um monte de pessoas. Nós temos os programas da Rádio Toque de Aruanda, leva a informação, e eu sempre falo no programa, é gratuito. Você acessa, abaixa o programa, abaixa ponto e ninguém te pede um tostão em troca. Quem está brincando, quem quer enriquecer com a falta de informação ali, eu não acho dessa forma. Então é preciso os terreiros hoje realmente se conectarem ao meio de comunicação que eles podem mostrar a sua cara sem ter medo. Para vocês terem uma ideia, nós já temos o tema dos 10 próximos encontros dos seminários que iremos fazer, ou seja, os próximos 10 anos. O tema do ano que vem nós queremos ousar. Nós queremos fazer um evento maior num teatro e nós queremos colocar alguns computadores linkados com sala de bate-papo que vão estar sabendo que haverá o evento e colocar quem está na assistência para conversar, para trocar uma ideia do que a pessoa está sentindo e do que ela acha dessa mudança que nós encontramos hoje dentro do cenário umbandista nesse setor. Ainda, a Umbanda deve investir em quem vai caminhar no futuro. Cara, isso aqui, ó, doutrinação infantil, você só via em centro espírita. A igreja tinha a crisma, né? Crisma, é isso? Catequese, essa coisa toda aí. É isso que é crisma, é isso? Pois é, que não anda muito adiante. Você tem que fazer comunhão nessas coisas. Você fez? Olha onde você está hoje, viu só? Está vendo? Então, quando nós falamos desse processo todo, é para eu colocar um pãozinho na boca e achar que aquilo me liga com Deus. Quando na realidade você tem a luz da oração que não sabe fazer. Nós não falamos com Deus, nós reclamamos. Mas nós não chegamos e falamos, oh, muito obrigado por esse dia. Meu pai Oxóssi é uma qualidade de Deus. Muito obrigado por esse dia. Meu pai Obaluaê, muito obrigado por esse dia. Eu chorei aqui no começo, porque ver aquela encenação toda aqui, ouvindo os pontos, nos faz lembrar onde nós estávamos. E quando nós falamos assim, o médico chegou na minha frente e falou assim, olha, você está complicado o seu caso, viu? Virou as costas, na beira da cama, falou com a enfermeira, esse vai nas próximas horas. Eu fechei os meus olhos e falei, Obaluaê, me dê a chance de viver, por favor. Foi a minha oração. Eu estou aqui, no meu segundo seminário de Umbanda. Por que acontece com uns e com outros não? Porque a gente não aprendeu a falar realmente com a voz do coração. E para aprender, entre isso e entre outras coisas, a Umbanda deve sim, não fazer curso de orixá para criança, gente, mas poder dar orientação para essa equipe nova aí que está vindo, para se tornar um bom cidadão no futuro. Não adianta você querer mais policiamento na cidade, né? Não adianta você querer delegacia, presídio novo, ou que as cracolândias não existam, sejam limpas, se você não preparar. Se você preparar, não acontece. Por que vocês não caíram nas drogas? Por que tem gente aqui que não usa drogas? Não teve orientação? Não veio alguém no teu ouvido e falou, ó, não faz isso que não é bom, não funciona, e por aí afora vai? A Umbanda tem que criar a doutrina infantil para preparar essa turma que está chegando para uma nova vida. E não é só projetar o ensino em cima de uma criança para ela ser um médium do futuro no terreiro. Deve-se projetar uma doutrina para uma criança para ela ser um cidadão do futuro, que é médium,
dentro e fora de um terreiro. Dentro do terreiro, os colares encantam, os cânticos emocionam a gente, mas você tem que ser médium da porta para fora, na tua família, no teu trabalho, no teu meio social. Se você é aquele que pinta de santo num terreiro e fora faz tudo o que é de errado, realmente tem algum problema aí para poder resolver. Tem algo que não ficou claro na tua vida. A Umbanda deve começar a se preparar para isso aqui no futuro. Mostrando que o pai pode levar a criança, pode levar o jovem no terreiro, porque ela tem um plano para esse espírito. E se ele falar, eu quero ficar no terreiro, então bacana. Quando você aprende a tomar conta do seu nariz, então você vai entrar para o grupo de médiuns agora, vai dar sequência ao seu estudo. Agora, exigir de uma criança que ela já entre numa gira, receba e cortar a vivência natural que ela deve ter, não é o papel da doutrinação infantil. O papel da doutrinação infantil é trazer Deus de uma maneira simples. É falar, olha, existe Papai do Céu, existe Jesus e não sei o que, dá atividade. Começa a despertar esses valores na criança. Infelizmente não existe terreiros de Umbanda que façam isso hoje. Temos aí menos de 1% que lançaram livros, que tem uma doutrina direcionada para as crianças. E tem muito terreiro que fica fechado durante a semana. Tem muito terreiro que o médium é cansado e não pode dedicar um tempo a mais da vida dele para estar olhando por outras pessoas e a não ser olhar somente pelos seus valores pessoais. Então essa é uma das sugestões que nós deixamos para todos os terreiros. Tem dirigente aqui me ouvindo, introduza isso no seu terreiro. Vai falar com o seu guia-chefe, vê o que ele responde para você. Fala, não, aquele rapaz lá está louco da cabeça. Ele vai falar, filho, é o caminho. Se nós não tomarmos o primeiro passo, nós continuaremos como seita, continuaremos sendo desrespeitados pelas pessoas. Promover ações sociais. Isso aqui, ó, é o Bezerra de Menezes aqui na Penha, o abrigo da velhice desamparada. Leva o médium para fora do terreiro sem o branco. Põe esse médium que reclama da vida, que sempre tem alguma coisa de errado, que sempre está faltando alguma coisa, para ele ver que o sofrimento dele não é o maior do mundo. Vocês aqui, visitem o abrigo aqui de Bezerra de Menezes aos domingos. Das 2 às 5 você pode ir lá. Veja gente que foi esquecida. Eu conheço a senhora aqui. 40 anos, esquecida pela família. Família internou, não paga nada. Eles não cobram nada lá. Como é que chama? A aposentadoria, eles usam para comprar os remédios que faltam para eles. Roupinha, essas coisas todas. Ninguém veio visitá-la. Se não há uma ação social para fazer isso, como é que nós podemos dizer que a Umbanda manifesta o espírito para a caridade? Se nós associamos a caridade dentro da Umbanda à gira de aconselhamento, nossa visão é muito vaga a respeito disso. Lembra que Jesus, que graças a Deus não teve religião, ele não fundou o templo, ele andou. Ele foi encontrando quem no caminho estava esperando e quem ninguém ligava para essas pessoas. A Umbanda deve promover grupos de ações sociais. Olha, uma vez por mês vamos visitar os idosos, os rancerianos. Uma vez por mês vamos numa casa de recuperação de dependentes químicos. Uma vez por mês vamos fazer o sopão. Eu ouvi um amigo de Minas falar assim, sopa não resolve o problema do mundo. E o José que estava perto disse, mas alivia o tormento do momento. Então é preciso que nós saibamos as possibilidades que cada médium dentro do terreiro tenha para realmente não só fazer, mas ser a diferença. E uma delas é o dirigente, o corpo da casa, está levando essa ação para fora do terreiro. Olha, gente, o trabalho foi muito bom, hoje vamos recuperar uma praça, hoje vamos visitar fulano, beltrano ou ciclano, para poder estar mostrando essa capacidade, o caboclo ali do lado também, e o preto velho andando lá no meio dos sofredores, para sentir esses guias trabalhando, não só na proposta de um transe mediúnico, mas saber que ele está ali com você. Sinta o seu guia ao seu lado.
Sinta Ele te dando sustentação na hora que você está pondo a mão numa ferida de um ranceriano para limpar. Eu fiz isso quase 10 anos da minha vida, e sozinho, lá em Pirapitingui, próximo a Itu. Ah, não, eu não posso ir, porque o obsessor, né? O quiumba, como a gente fala na Umbanda, ele vai ficar muito bravo, e eu posso voltar carregado, né? Eu dei um abraço num amigo meu, cheguei aqui com vai, Zanarote, tudo bem? Fiquei carregado. Que confiança em orixá que você tem, derrotista? Que confiança é essa em orixá que você tem? É um derrotista quem pensa assim. Você confia tanto no seu orixá que no primeiro impacto com uma ação negativa, você já se carregou todo, o orixá é um fraco. Sabe por quê? Porque na nossa criação evangelizadora, nós acostumamos ver o Jesus mariquinha. Aquele que tem as trancinhas assim enroladas, barbinha hiper bem feita, olhinho azul claro, carinha de menina, o fraco. Põe um demônio ali, é chifrão, é aquele fogo em volta, cara hiper musculoso, é aquele cara que você nunca ia querer cruzar na sua frente. Ah, Jesus vem com os furos na mão, aquele roupão já, né? Aquela cara de... É assim que a gente vê. E é assim que se arrasta a nossa confiança em orixá. Vai poluir cachoeira, vai destruir mata, vai levar coisa ruim lá dentro do cemitério, comida para Exu. Quem é que come farofa com pinga, meu Deus do céu? Faça uma lá e coma. Fala, putz, Exu, eu te maltrato demais. Né? E tem gente que ainda acredita que é isso que é uma oferenda. Elementos ritualísticos são uma coisa, mas isso é estudo. Por isso você tem que estudar para compreender. Tem gente que é ator, vou levar um padê para o Exu. Para que você está levando? Qual que é o fundamento disso? Sujam as cachoeiras para se entender, para barganhar com o orixá. Eu barganho dessa forma com o orixá, por quê? Porque o orixá é fraco para mim. Eu não acredito que se eu tiver atitude na minha vida, o orixá vai me apoiar. Eu fiz um pedido ao Baloaê, eu não acendi vela na UTI. Eu fiz um pedido ao Baloaê, eu não coloquei coco com mel na UTI. E eu estou aqui, qual que é a diferença? Eu acreditei. Eu acreditei e acredito na força do meu Pai, que me protege em todos os passos que eu dou. Amo esse orixá. Agora, por que a coisa na vida da gente não anda? Porque a gente, infelizmente, ainda age dentro da Umbanda no sentido de barganhar. E por que eles vão estar com a gente aqui? Não é uma atitude de amor, não é uma atitude de força que está ligado a Deus, Olorum, como a gente conhece na Umbanda. Temos que renovar nossos conceitos. São novos tempos. E aqueles que realmente não renovarem o seu modo de pensar, desculpa, você está afadado a ficar na linha do tempo. Porque hoje surgem casas com compromissos diferentes. Já existem casas, sim, que promovem esse estudo, que promovem essa conscientização, que estimulam realmente o médium a ser a diferença. E tem casa que ainda, vamos ficar lá, né, no rito antigo. Será que isso vai para frente? Será que é isso que o mentor realmente quer? Será que é isso que um caboclo espera? Será que é isso que um Exu que dirige a casa espera? Pois é, nós deveríamos sair daqui pensando um pouquinho a respeito desses conceitos. Promover o diálogo interreligioso. Eu não posso ser respeitado quando eu não respeito a opinião do meu semelhante. Eu não posso eleger uma atitude piegas quando alguém que participa comigo de um fórum interreligioso, de uma conversa aqui, Zanarote, ele gosta do espiritismo, olha, mas é uma Umbanda, pouco interessante, olha, eu li um livro que fala sobre isso, nós conversamos horas quando eu vou na Fraternidade Ramatiz, nós nos entendemos, ele tem um respeito imenso pela Umbanda. Por que nós não podemos fazer isso e desfazemos do nosso semelhante, queremos respeito? Eu não ouço o que o judeu tem para falar. Eu não ouço o que o católico tem a dizer. Eu não compreendo o evangélico, o espírita e quero respeito para a Umbanda. Como é que ficam essas coisas? Será que eu não posso aprender com o irmão espírita, com o católico ou com quem quer que não seja umbandista? Outro dia, no lançamento do livro, uma pessoa me escreveu e falou assim, olha, eu sou babalaô, do terreiro Ilê Axé, Ogum, Dandá, alguma coisa assim.
eu estou te escrevendo porque eu acho muito bacana as suas ideias sobre a Umbanda. Ele não deixou de ser candomblessista. E nós começamos a trocar ideias. Esse cara quer me levar para Salvador para lançar um livro de benzimento dentro da casa dele. Ele não deixou de ser candomblessista. E nós estamos conversando harmoniosamente. Está aqui o exemplo. O pessoal da Rádio Toques de Aruanda tem lá os ciganos, tem lá o conhecimento superior, que é de uma mãe que veio do candomblé, né, Alan? Tem o Casa de Lei, tem o Umbanda do Bem. São várias formas de se direcionar a atenção para o mesmo Deus. E ninguém se agride. Então, enquanto nós não compreendermos a ouvir o que o meu semelhante tem para falar, dificilmente nós vamos conseguir realmente manifestar esse espírito para a caridade, porque respeito também é caridade. Para encerrar, não há religião no mundo que possa seguir adiante sem você manifestar os seus dons. Não há religião no mundo que cresça se você não internalizar em si aquilo que você quer que o seu ser humano compreenda. São desenhos que representam alguma coisa na nossa vida. São imagens que atuam em diversos sentidos nossos, que são nada mais, nada menos que qualidades de Deus. Se você quer que a Umbanda cresça, que a Umbanda se atualize nesse momento que nós estamos passando, para ela poder ser respeitada, viva tudo isso, como esse cara aqui nos ensinou. Se comprometa com as causas que ele deixou para cada um de nós. Gente, nós vivemos há 2013 anos e não aprendemos ainda a amar a Deus sobre todas as coisas, muito menos o nosso semelhante. 2013 anos. Tem mais 9 para a gente buscar ainda. Comprometa a Umbanda amando a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo, manifestando o amor que é de Oxum que ele ensinou, manifestando a fé que é de Oxalá e ele ensinou, manifestando o conhecimento, a amplitude de consciência que é de Oxóssi e que ele mostrava essa amplitude nas suas parábolas. Comprometa-se com o equilíbrio do ser. Eu não vim trazer a cruz, eu não vim trazer a guerra, mas a espada que separa o joio do trigo, porque ele mostrou o equilíbrio de Xangô. Aprenda que cada coisa no seu tempo acontece na sua hora certa. Ele nos ensinou a paciência e o equilíbrio de Ogum. Não foram todos que ele curou, porque nem todos estavam preparados. Ogum é a ordem, é o aplicador dessa lei divina, e ela chega na hora certa para cada um de nós. Ele ensinou o perdão, que é a transmutação de Obaluaê, o perdão que cura a alma e que cura o espírito. Ele deixou isso para nós, que na Umbanda é nosso pai Obaluaê, mas acima de tudo, esse senhor aqui nos deu vida, esse senhor aqui nos trouxe esperança, esse senhor aqui nos deu a possibilidade de sermos deuses, que é a criação de nossa mãe Iemanjá. Humildemente eu agradeço a oportunidade dessa tarde, agradeço a vocês pela paciência de estarem aqui conosco, e eu volto a pedir, manifeste sim o espírito para a caridade dentro da Umbanda, como o senhor Caboclo nos ensinou, mas manifeste ele comprometido com as causas de Cristo, porque foi por ele que o Caboclo das 7 Encruzilhadas, em 1908, veio, através do seu médio, nos ensinar não a sermos umbandistas, mas seres humanos melhores. Deus abençoe vocês. Muito obrigado.